Rio Grande do Norte, Brasil, fonte didática e metodológica para a ecologia e o meio ambiental da região Nordeste. Fêmea, o sentido da vida no rumo da razão. Estamos aqui na área rural de um município do semiárido nordestino, fotografando, fazendo um trabalho de audiovisual sobre um poço tubular inativo. Quer dizer que foi perfurado há muitos anos, com 65 metros de profundidade, para atingir o lençol subterrâneo, para coletar água, para suprir a necessidade de água em grande parte do ano nessa área, no período que a gente chama de verão seco, sem chuvas. E como a gente sabe, a vida precisa de água a todo instante. As plantas, os animais. Então o homem imaginou que veio a chuva, e a chuva vem todos os anos, em quantidade maior do que 300 milímetros ao ano, ou seja, mais de 300 litros de água por metro quadrado de água da chuva precipitado aqui nessa área do Nordeste. E aí se chama semiárido porque essa oferta de chuva pode ser menor do que 500 milímetros. Mas a média de chuva aqui é 500 milímetros e pode chover até 1.200 milímetros quando é o ano que tem o fenômeno climático chamado La Nina, que traz muita chuva para essa área do Nordeste. Então aqui nós estamos diante de um poço tubular, que é uma obra hídrica, que nessa área do Nordeste existe um poço desse para cada 10 quilômetros quadrados. Quer dizer, se o semiárido nordestino tem 800 mil quilômetros quadrados, imagina quantos poços desses existem. É o que aqui a gente chama de tábua de pirulito. Quem não sabe o que é o pirulito, que é uma guloseima doce que o homem faz e depois perfura uma tábua com uns buracos para botar os pirulitos lá para vender. É o mel sólido, enrolado num papel para não se dissolver com o clima. E a tábua de pirulito é isso, é uma infinidade de buracos numa tábua de, digamos, 20 por 30 centímetros. Tem no mínimo 150 buracos. Então aqui está a tábua de pirulito. Na mentalidade do governo brasileiro, cavou o poço, tem água, aí não tem. A maioria desses poços, antes de ser escavado, primeiramente vem uma equipe de geólogos, engenheiros, para analisar se existe água subterrânea. Então aqui nós estamos numa área mais ou menos plana, arenosa, e 80% da chuva precipitada aqui vai sendo drenada para os lençóis subterrâneos, ou para criar ou para formar. Então é baseado nessa regra instintiva do homem, do engenheiro, que ele entende que tem água onde ele cavar um buraco desse, e não tem. 80% desses poços, se tiver água, é de baixa vazão e salgada. Provavelmente foi o caso daqui, que não valeu a pena o homem botar a estrutura para extrair essa água, porque provavelmente ela não existe, é de baixa vazão ou salgada. E nós somos seres vivos de água doce. Todos os seres vivos que estão aqui fora do mar são seres vivos de água doce. Comemos, bebemos e respiramos água doce. E por que a água fica salgada? A gente sabe que o cloreto de sódio é cloro e sódio, ou seja, sais minerais que existem na Terra. Fazem parte da litosfera. É chão. Então a água é solvente e substrato da natureza.
qualquer depósito de água, seja ele em cima da terra, como o caso dos açudes, ou seja um poço tubular, se passar 1000 dias sem receber o suprimento de água da chuva, que é água doce, cristalina, inodora, insípida, se não receber o suprimento dessa água, ela vai ficando salgada, porque o sal é da terra e, como a gente disse, a água é solvente e substrato da natureza. Então a água vai dissolvendo os sais e faz a junção eletrônica entre o cloro e o sódio. Aí nós temos cloreto de sódio, é sal. Mas aqui existe outro sal, que é o nitrato de sódio. É o famoso salitre, que, como a gente sabe, é formado pelo ácido nítrico que vem da atmosfera, rebocado pelas chuvas. E ao chegar no chão encontra muita cinza das fumaças, das queimadas, que foram ao longo de até 100 anos. Toda essa vegetação vai sendo queimada para manter os campos de pastagem ou de lavoura, ou seja, campos abertos, sem as plantas nativas, e vai criando a cinza, e a cinza não se dissolve facilmente, ela vai continuar fazendo parte desse sistema, enquanto tiver vida aqui nessa área e o homem for queimando. Então, como a gente sabe, o cloro e o sódio fazem parte do corpo de animais vegetais, mas tudo na medida certa. E à medida que o homem queimou a cobertura vegetal, esse sódio, esse sódio e esse cloro vão permanecer na cinza, porque eles não vão se integrar à natureza, que são estranhos, no caso, depois desse caso. Não tem plantas para absorver esse sódio e esse cloro, ou seja, diminuindo a quantidade de cloro e sódio, o que facilitaria, vamos dizer, a permanência da água menos salgada, seja nos açudes ou água subterrânea. Mas como o homem permanece queimando e não tem plantas para absorver, não tem também animais, porque a fauna aqui foi praticamente extinta. Só existe hoje insetos aqui, raramente você vê um preá, uma cobra. À medida que o homem foi desmatando, foi mantendo isso aqui nu, sem vegetação, falta o alimento básico dos animais, que são as plantas. Nem todo animal é herbívoro, mas o animal carnívoro come o animal herbívoro que come as plantas. Então a gente vê que é uma cadeia, um sistema. A partir do momento que o homem desmata totalmente essas áreas, o clima vai ficando doidão, porque o vegetal é autótrofo, converte os elementos da natureza em matéria orgânica. É o único ser vivo que pode colher sua nutrição do chão. E os animais não conseguem. Então as plantas fazem isso porque foi criada pela natureza com essa finalidade. Então o homem, quando desmata dessa forma, eliminando totalmente a vegetação, ou pelo menos 80% da vegetação nativa aqui foi extinta, porque aqui nós estamos vendo essas plantas pretas, hoje pretas, elas nasceram esse ano. Só que são plantas de vida curta, que nasceram com as chuvas, germinou a semente, cresceram. Essas plantas pretas estão mortas, sem água. E sem água elas não servem de alimento para ninguém, para nenhum animal. A formiga, por exemplo, ela colhe a planta verde, a folha verde, para poder levar para o formigueiro e lá fazer a fermentação. Então aqui, como a gente está vendo, não tem alimento para ninguém, nem para o gado, nem para os animais da fauna. E aí a fauna vai desaparecendo e o homem não vai poder continuar criando o seu gado. Ou seja, a pecuária. Para quem não sabe, o primeiro pecuarista registrado na história do mundo foi registrado na Bíblia. O primeiro agricultor também foi registrado. O agricultor se chamava Caim e seu irmão pecuarista se chamava Abel. E a gente sabe o desastre que aconteceu entre esses dois primeiros elementos da espécie humana que foram encarregados de produzir alimentos
Ou seja, quando o homem deixou de ser nômade, se fixou na terra, construindo sua morada para se abrigar das intempéries e ao mesmo tempo produzir todo o necessário para se manter alimentado e proteger o corpo contra os elementos do chão, porque o corpo humano é bastante frágil e, portanto, tem que ser protegido do calor, do sol intenso, das chuvas, tem que calçar os pés para poder não se furar nos espinhos. Então o homem tinha que matar o animal que criava para tirar não só o couro, mas também a carne, o leite. E isso fez uma transformação muito grande no ser humano, porque nós somos animais primatas e, como tal, enquanto éramos apenas herbívoros, comia, vamos dizer, elementos das plantas, como tubérculo, casca, folha, raiz, que é tubérculo, frutas, flores. A nossa massa encefálica era insignificante, a gente era irracional. A racionalidade do homem foi adquirida a partir do momento que ele passou a comer elementos de origem animal. Ou seja, ele já era mamífero e passou a comer elementos produzidos pelo corpo animal, como seja o mel de abelha, ovos, carne, leite de outros animais. E aí a massa encefálica do homem passou a ter uma capacidade de cultuar a razão, que é a capacidade do homem em saber o que é certo ou errado, a capacidade do homem em conhecer. Então foi através dos alimentos, essa orientação que o homem teve, que os outros animais, nem mesmo os outros animais da mesma espécie, ou da mesma linhagem, ou da mesma família, tiveram a capacidade de entender que era através dos alimentos oriundos dos animais que o homem ia melhorar sua capacidade intelectual, ter capacidade intelectual, investigativa, inteligência, fazer uso da razão. Mas a gente está vendo aqui que o homem está destruindo essa capacidade de produzir alimentos vegetais, ou seja, a lavoura, que não dá num terreno seco desse, porque a planta precisa de água a todo instante, e também não tem capacidade de criar animais sem ter as plantas para que ele possa se alimentar, que é a base de toda a alimentação dos seres vivos na terra. São as plantas, porque elas são, como a gente disse, autótrofas. Além disso, a planta ela é absolutamente comprometida com o equilíbrio do clima, com as chuvas, com a umidade do ar, com os ventos, com a temperatura no lugar, com a construção do solo orgânico mineral, que é o quarto elemento da natureza. Tudo isso aí a planta faz. E a partir do momento que ela é eliminada, deixa de existir essa funcionalidade. E aí o homem está sofrendo. Hoje a gente já está vendo seca na Amazônia. Na Amazônia tem seca, os rios estão secando, né? No Pantanal, tocando fogo no Pantanal, o brasileiro toca fogo no Pantanal sem nenhum controle. O Cerrado, que já foi chamado de a fonte de água do Brasil, de todos os rios, ou da maioria dos rios, Pantanal e o Cerrado também está sendo destruído, queimado. O Brasil hoje é uma tocha de fogo e de fumaça. É 80% do território. Aqui ainda não se queima porque não tem o que queimar. Porque nós estamos no semiárido. E aqui nós estamos numa área que é chamada de Agreste, que vai de Bento Fernando, no Rio Grande do Norte, à divisa da Bahia com Minas Gerais. O Agreste é uma faixa de terra que fica estreita entre a zona da mata nordestina e o sertão de Caatinga. Então aqui é cerrado, onde existiu no mínimo 700 espécies de vegetais, a nível de árvores, arbustos e relva, gramíneas.